Mais um exemplo agora com uma função que tem seno, beleza? Y igual a 2 mais 3 seno de πx mais 7π sobre 8. Mesma coisa, galera, o procedimento é quase o mesmo. Qual é a única diferença agora? Agora o seno máximo e o seno mínimo não estão mais no zero e no π, certo? O seno máximo agora está no π sobre 2 e o seno mínimo está no menos π sobre 2. Eu poderia usar 3π sobre 2 também, mas acho que menos π sobre 2 dá menos trabalho. Então vamos lá, a gente vai fazer agora acontecer esses ângulos, que são os ângulos que eu quero, os ângulos que me dão o máximo e me dão o mínimo da função. Se eu quero que o ângulo seja π sobre 2, então eu quero que πx mais 7π sobre 8 dê π sobre 2. Beleza? Simplifiquei o 8 com o 2, fiquei com 4 e 1. Multipliquei cruzado. πx mais 7π igual a 4π. Passei o 7π para lá, πx igual a 4π menos 7π. Isso dá menos 3π, corta o π, o x é menos 3. Então, menos 3 é o valor de x que faz com que o meu ângulo seja π sobre 2. Qual é o valor de y quando x é menos 3, então? 2 mais 3 vezes seno de... Se eu substituir o x ali, o ângulo todo vai dar π sobre 2. Então, seno de π sobre 2. Qual é o seno de π sobre 2? 1. Então, 2 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Achei meu primeiro par. Menos 3, 5. Lembra que esse ponto é um máximo. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que para um ponto mínimo. Então eu vou usar o ângulo menos π sobre 2. Força esse ângulo que está aí dentro do seno a ser menos π sobre 2. πx mais 7π sobre 8 igual a menos π sobre 2. Mesma coisa, corta o 8 com o 2, fica 4 e 1. Multiplica cruzado, π sobre x mais 7π igual a menos 4π. Passa o 7π para lá, πx igual a menos 11π. Corta o π, x igual a menos 11. X igual a menos 11 é o valor de x que faz com que o meu ângulo seja menos π sobre 2, que é o que eu quero, porque é um valor mínimo. Então, substituindo o x por menos 11, eu vou ter y igual a 2 mais 3 vezes o seno de menos π sobre 2. Seno de menos π sobre 2 é menos 1. Então, 2 mais 3 vezes menos 1 é 2 menos 3, que dá menos 1. Achei o meu segundo ponto, que é o menos 11, menos 1. Agora, o que acontece? Mesma coisa. Eu já estabeleci, só com esses dois pontos, eu já consegui descobrir que a minha função está variando entre o menos 1 e o 5. O 5 é o máximo e o menos 1 é o mínimo. Do mínimo até o máximo, o x caminhou 8. A distância do menos 11 até o menos 3 não é 8? Então, daqui a mais 8, o meu gráfico vai voltar para o mínimo. E depois de mais 8, ele vai voltar para o máximo. E depois de mais 8, vai voltar para o mínimo. E depois para o máximo de novo. De 8 em 8, ele fica alternando entre o máximo e o mínimo. Está construído o gráfico da função. Então, galera, olha só. Essa estratégia só funciona quando você consegue encontrar dois pontos consecutivos de máximo e mínimo. A minha sugestão simples é, sempre que for uma função cosseno, você usa os ângulos 0 e π. Sempre que for uma função seno, você usa os ângulos π sobre 2 e menos π sobre 2. E aí não tem erro, você pode sempre usar essa estratégia e desenha bem fácil o gráfico das funções.